Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Tudo em paz? Essa semana a gente teve a redação do Enem e eu resolvi trazer de forma especial um vídeo a mais nesta semana para poder vocês verem uma redação considerada nota 1000 para o Enem, com o tema dessa redação que vocês fizeram nesse domingo e escrita por mim, né? Porque você sabe, né? Tô tirando minha onda aqui, papapá. Então pessoal, vamos lá para essa redação nota 1000. Hoje eu resolvi fazer um vídeo sem muito cortes, apenas um corte que vai ser daqui para a tela do meu computador, então a gente vai ser bem prático. Espero que vocês gostem, não coloquei nem musiquinha atrás, vocês vão escutar um ruído aí que é o ruído do meu ar-condicionado, mas eu espero que isso não atrapalhe vocês, eu espero que vocês gostem do que está por vir aí. Então vou ler uma redação para vocês agora, ó, corte ao corte. Então vocês estão vendo aí o tema, né? O estigma associado às doenças mentais na saúde brasileira. Pois é, o que é que eu fui lembrando aqui? Vou tentar ser rápido na minha fala porque eu sei que eu falo demais. Eu fui lembrando de filmes que eu já assisti, fui lembrando de citações que eu já vi, de pessoas que falaram sobre essas questões de doenças mentais e tinha que destacar a palavra estigma. Em algum momento eu tenho que falar sobre isso. Então eu lembrei de quê? Carrie, a Estranha. E comecei meu texto. Existe um filme chamado Carrie, a Estranha, em que uma garota é isolada pelos colegas e professores por ser socialmente diferente. O auge do preconceito e do isolamento imposto a ela é no baile da escola, quando lhe aprontam uma armadilha, derramando tinta sobre o seu vestido e humilhando-a em público. O que acontece depois com Carrie não existe na vida real, mas o apelido Estranha revela um estigma social que é imposto a todos aqueles que não são considerados normais perante um grupo específico, sobretudo aqueles que sofrem de um determinado problema mental. Então, eu já trouxe a palavra estigma aqui no meu texto. Então, já abracei o tema e eu vou falar de doença mental também, quando eu falo aqui, um determinado problema mental. Esse estigma é algo que necessita ser discutido sob o viés da normatização. Minha tese está aqui. Precisa ser discutido sob o viés da normatização. Vamos pegar uma canetinha aqui diferente para poder a gente riscar isso aqui para vocês. Esse estigma, aqui é minha tese, é algo que necessita ser discutido sob o viés da normatização e da inclusão social. Da mesma forma que eu já apresentei minha tese, eu já apresentei aqui o meu argumento 1 e o meu argumento 2. Eu estou grifando aqui. Para que uma resolução surja e haja inclusão de modo mais efetivo na sociedade brasileira. Então aqui eu já deixei engatilhado todo o meu desenvolvimento e a minha proposta de intervenção também. Então vamos ver como foi que eu argumentei, né? Olha aqui, primeiramente é um conectivo que a gente está utilizando aqui, né? Para poder dizer que a gente organizar o texto. Então, primeiramente, é bom relembrar que por anos as pessoas enxergaram os problemas mentais como loucura, incapacidade e até mesmo maldição, sobretudo quando retomamos os tempos áureos da igreja como dominadora no pensamento público. E aí vem meu argumento. Em geral, os loucos, entre aspas, eram internados e abandonados em alguns sanatórios. A normatização era o abandono, quando não acusavam de estar possuídos pelo demônio ou algo assim. Só muitos anos mais tarde, ao menos no Brasil, que Juliano Moreira começa a humanizar as pessoas com transtornos mentais. Então já trago o Juliano Moreira para dentro da discussão. Estou destacando o Brasil aqui, né? Ao menos no Brasil. Sei que existe coisa lá fora, diálogo lá fora, mas agora me interessa aqui dentro do Brasil e eu trago o Juliano Moreira. Eu poderia trazer também a doutora Anise, inclusive tem um filme muito bom sobre ela, porque foi quem aplicou de fato essa humanização nesses que eram deixados nos sanatórios. Mas voltando ao nosso texto, para ele, Juliano Moreira, os doentes mentais mereciam os mesmos tratos dados às musas da época. Isso é uma fala do próprio Juliano Moreira, mas eu fiz uma citação indireta. Ele fala que os doentes mentais merecem os mesmos tratos dados às musas. Isso aqui é uma fala de Juliano Moreira. Então ele está mostrando que é necessário tratar como uma pessoa normal. Normal entre aspas, entendo aí, tá? Então é necessário trazer essa normatividade para dentro da discussão em relação aos problemas mentais. Então por isso que eu trouxe Juliano Moreira aqui, porque tem uma fala importante, tem algo que a gente precisa ver. Transpondo a realidade atual, ó, minha técnica do sanduíche aqui, argumentei aqui em cima, trouxe uma citação aqui no meio e trouxe outro pão aqui, ó, pão, carne e pão. Transpondo a realidade atual, risquei sem querer,
é possível ver que começa a surgir um movimento, ainda que de leve, de normatização desses transtornos, mas não para o lado do capacitismo, ou seja, eu não estou dizendo que é aquela questão de aqueles preconceitos capacitistas que a gente vê o pessoal falando por aí, né? Mas sim para o tratamento e socialização dessas pessoas com o todo. Então eu estou dizendo que é necessário colocar essas pessoas em diálogo com todo mundo e que isso já começa a acontecer. E aí você pode me falar: ah, Anderson, mas você está falando desses transtornos mentais mais complexos e tal. Beleza, eu vou aprofundar um pouco também sobre as questões tipo depressão e tantas outras que vocês conhecem no próximo parágrafo. Só que eu não deixo de dar o gancho, né? Eu não deixo de perder o que eu já disse lá em cima. Então, olha só, desse modo, aqui já é um outro conectivo, retomando o que está falando e continuando meu texto. De certa maneira, começa a se enxergar de forma mais contundente a inclusão dessas pessoas no dia a dia. Retomei o que eu disse antes. Recentemente, no meio de tantos influenciadores digitais, surgiu uma garota chamada Clarinha Mar. Não sei se vocês já viram essa menina, mas procurem no Instagram, Clarinha Mar. Ela nasceu com um problema cerebral, mas ela fala muito bem sobre os problemas dela e ela fala que é uma pessoa normal. E ela faz letras também, então já estou puxando a sardinha para o meu lado. Então, Clarinha Mar sofre de paralisia cerebral e prova que sua deficiência não impede em nada de levar uma vida construindo os sonhos que sempre teve. Entretanto, é bom lembrar que não existe apenas problemas como os dela. Para além dessas situações, existem a depressão, a ansiedade, o pânico e afins. Abordei o que também está nos textos de apoio, né? Então, até então, isso era considerado pelo grande público como algo passageiro ou mesmo frescuras. E por muito tempo houve perda de vida por conta desse não olhar para a realidade. Então você ignora a realidade porque é frescura. Então estou citando isso aqui. Então aqui, ó, isso tudo aqui, meu argumento. Trouxe uma referência com Clarinha e vou trazer outra agora. Isso aqui é um Big Mac, tem 2 carnes. Após algumas pessoas famosas se exporem, como o Whindersson Nunes, por exemplo, referência, comecem então ações que incluem e revelam que é necessário olhar para si e colocar as cartas na mesa para uma resolução mais real. Mas será que as pessoas precisam sempre de exemplos de pessoas famosas e queridas para tomar atitudes? Então, fiz uma pergunta, vou responder. A resposta disso é não. Mas é importante que haja esse movimento para dar visibilidade às questões tão importantes como essa e haja uma transformação cultural em relação ao olhar da sociedade. Já estou dando a deixa para a proposta de intervenção que vem agora, ó. Sendo assim, vamos juntar isso aqui para ficar tudo junto e bonitinho? Então vamos lá. Sendo assim, é importante haver um movimento cultural para que o estigma social dos portadores de doenças psiquiátricas seja transformado e essas pessoas possam ser vistas através daquilo que elas realmente são, seres humanos. Então aqui eu já começo com uma ação, né? Haver um movimento cultural, aqui eu já tenho uma ação, para que o estigma social dos portadores seja transformado. Beleza, mas vamos ver mais aqui se aparecem outras coisas. Para isso, é importante aproveitar o momento dos influenciadores digitais e abordar mais essa temática pelas mídias como um todo. Então aqui também tem uma ação, abordar a temática em todas as mídias. Isso aqui é uma ação, vou riscar, tá? Vamos lá, desculpem a letra feia, a ação. Então pronto. Uma possível mudança pode ser feita a partir da decisão de se expor sem medo por meio de grupos de discussão, ó, modo meio aqui, vamos grifar, por meio de grupos de discussão que podem ser abertos em colégios, redes sociais e afins, iniciado por pessoas, então aqui ó, quem são essas pessoas que vão fazer isso? Vamos pegar um laranja aqui, iniciado por pessoas que sofrem desses males e que não teriam problemas de fazer essa exposição. Os próprios influenciadores podem ser exemplos disso, professores, estudantes. Então isso aqui está abordado aqui na proposta de intervenção. Então é um agente, então já tenho ação, já tenho agora aqui, vamos escrever, o agente também está aqui. E outras pessoas poderiam também iniciar este movimento, a fim de que ecoe, começa o meu detalhamento, a fim de que ecoe por todos os locais imaginados, transformando os ouvintes em vetores de discussão. Ou seja, não é só fazer um grupo e aquele grupo morrer,
mas que as pessoas que participem daquele grupo escutando se transformem em vetores de discussão em seus lares. Ele leve aquela discussão para dentro de casa e assim ele propague para outras pessoas, e aí a gente transforma esse modo e o jeito de pensar e agir. Então aqui eu também já tenho aliás, eu esqueci de falar aqui, né? Já temos 3 pontos: modo meio ou meio. Então, ação, modo meio, agente. Aqui, detalhamento. Falta só um para poder a gente tirar 200 pontos nessa proposta de intervenção. Dessa forma, a cultura seria alterada de forma mitótica, alcançando não só um grupo pequeno, mas todo o Brasil, e cenas como as de Carrie a Estranha ficariam restritas a filmes de terror, revelando o terror absurdo de uma sociedade estigmatizada por seus preconceitos. Então, olha aqui, isso é o impacto na sociedade. Então, eu tenho aqui todos os pontos que eu preciso para uma proposta de intervenção. E aí, gostaram dessa redação que eu trouxe para vocês? Pois é, ali eu apresento na introdução Carrie a Estranha, trago algo novo, né? Algo que poucas pessoas lembraram. Faço uma relação com a minha tese, com a minha argumentação, desenvolvo essa argumentação trazendo citações, trazendo referências, e depois eu fecho com a minha proposta de intervenção. O que era importante você ter abordado nessa redação? A palavra estigma, porque a gente não está falando somente das questões dos problemas mentais, das doenças que existem por aí. A gente está falando dessas doenças como um estigma social. E o que é estigma? É uma marca. Então, uma marca negativa. Então, é necessário a gente trazer essa palavra estigma para dentro da nossa redação, mostrando que isso é negativo e tentando transformar na sociedade esse estigma em um ponto positivo. Calma, quando eu falo esse estigma em um ponto positivo, não é, na verdade, dizer que estigma é positivo. Na verdade, eu estou querendo dizer que é para você transformar o estigma em algo do passado e transformar em algo novo. Normatizar esses problemas sociais que a gente tem, no caso, as doenças mentais, e aí dizer, é normal, é uma pessoa, a gente precisa olhar para essa pessoa com um olhar mais humano e menos condenador, beleza? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa redação, espero ver vocês aqui no próximo vídeo que vai ter na terça-feira. Deem seu like aí se gostaram, por sinal, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho. Um abraço para vocês e tchau!